No ano de 2024, o Canadá alterou uma série de políticas de imigração visando restringir a quantidade de alunos internacionais em território canadense. Até o mês de setembro, essas mudanças focaram principalmente em alunos de college e graduação e não afetavam tanto mestrados e PhDs aqui no Canadá. Porém, em setembro de 2024, o ministro de imigração canadense liberou uma política nova que dessa vez sim afeta alunos de mestrado e de doutorado PhD aqui no Canadá. Nesse vídeo a gente vai fazer uma recapitulação de o que é que mudou e principalmente o que mudou agora em setembro de 2024 e como que isso vai afetar nós, alunos de mestrado e de PhD. Eu queria começar esse vídeo te dizendo que eu não sou consultor de imigração. Todas as opiniões que você vai ver nesse vídeo eu vou deixar bem claro que são minhas opiniões, é o que eu tiro dessas últimas atualizações do governo, como se eu estivesse começando o meu planejamento para um mestrado ou um PhD com bolsa aqui no Canadá hoje. As primeiras grandes mudanças que saíram nas políticas de imigração canadenses aconteceram em janeiro de 2024, que foi quando o governo liberou algumas políticas e a maior delas foi o limite no número de permissões de estudo emitidas aqui para o Canadá. O objetivo do governo canadense é reduzir a quantidade de alunos internacionais, que estava um número que crescia muito de ano a ano, e o Canadá introduziu algumas modificações nas políticas ali para limitar o número de alunos, inclusive um número, que tinha um número máximo de permissões de estudo que seriam liberadas por ano. Além disso, tinha algumas limitações da quantidade de alunos que cada college poderia ter, a limitação que alguns tipos de college não iriam oferecer mais o visto para o cônjuge, o visto de trabalho aberto para o cônjuge, dentre outras limitações, porém, nenhuma dessas limitações atingiam mestrados. Mestrados continuavam fora desse limite de permissões de estudo, mestrados também continuavam fora dessas limitações do visto do cônjuge, e algumas dessas políticas mudaram agora em setembro de 2024. Foi mais uma mudança que o ministro de imigração aqui do Canadá, o Mark Miller, ele introduziu nesses últimos dias, essa semana que eu estou gravando esse vídeo, e essas mudanças dessa vez afetaram mestrados e PhDs. Já era esperado que isso iria acontecer, o objetivo do país é realmente reduzir a quantidade de alunos internacionais para níveis que vão manter a qualidade de vida e vão manter o nível de estudo dessas pessoas que estão vindo para cá, porque quando estava crescendo muito, o nível estava caindo, estava criando alguns problemas econômicos no país. Então, o objetivo do Canadá é controlar os níveis de alunos internacionais aqui dentro do Canadá para números possíveis de serem gerenciados, vamos dizer assim. E a gente já esperava que isso ia acontecer com mestrados e com PhDs também. E a gente vai ver que houve um limite, mas a gente tem umas condições diferentes com relação a quem estava fazendo college, por exemplo. Então vamos lá. Recentemente, o que aconteceu em setembro? Vamos entender o que aconteceu em setembro. Algumas mudanças que o Canadá trouxe estão nessa lista aqui. Eu vou dar um zoom aqui. A primeira notícia que o país deu foi que vai ocorrer uma mudança aqui de 10%. Vai reduzir 10% de 2024 para 2025. Aqui, ok? Então, em 2025 serão 437 mil alunos internacionais que entrarão aqui no Canadá em 2025. Isso comparado com os 485 que entraram em 2024. O governo está implementando essas reduções gradativamente e é bem possível que no futuro, em 2026, ocorra mais uma redução. Ok? Algumas outras mudanças que aconteceram aqui. O PGWP vai ser mais focado em colleges, esse PGWP aqui. Essa segunda mudança, inicialmente, não aparenta ter muita mudança para mestrado. Pode ser que eles liberem um pouco mais, porque a linguagem que eles usaram nesse segundo ponto aqui não foi muito clara se isso se aplica a mestrados ou não. O terceiro ponto aqui, sim, ele se aplica especificamente a mestrados. Olha só, somente os programas de mestrado com mais de 16 meses de duração vão permitir que
cônjuges recebam o OWP. Então, somente mestrados com mais de 16 meses vão permitir o OWP para sua esposa, para o seu marido, o que quer que seja. Nesse ponto aqui, o que a gente tem que lembrar é que a maioria dos mestrados de pesquisa, eles vão ser mais de 16 meses de qualquer forma. 16 meses é 1 ano e 4 meses, né? Geralmente os mestrados de pesquisa, o MSc, MASc, enfim, pesquisa, eles vão ser mestrados de 24 meses. A minha leitura dessa mudança aqui é que o país está querendo limitar a possibilidade das universidades tomarem essa mesma posição que os colleges, sabe? De tornar os cursos que você paga, os cursos profissionalizantes, né? College e mestrado profissionalizante, o Canadá está tentando evitar que as universidades agora ofereçam mestrados profissionalizantes em vez de um college. Porque limitou os colleges, os mestrados não tinham uma limitação, então as universidades poderiam começar a oferecer os mestrados profissionalizantes como se fosse um college. E aí muita gente iria para um mestrado profissionalizante e eu acredito que esse seja o objetivo primário do governo com essas mudanças, que somente mestrados com mais de 16 meses vão permitir o visto de trabalho para a esposa, para o marido. O que a gente ensina aqui no canal, no Instagram e na mentoria são mestrados de pesquisa e a imensa maioria dos mestrados de pesquisa são de 24 meses. Alguns que são 18 meses, mas ainda assim esses mestrados entrariam nesse limite do governo. E por fim aqui, a última mudança que a gente vê neste último ponto aqui é somente aplicado para quem entra no Canadá com visto de trabalho, já não é estudante, então não é muito aplicável ao nosso caso. Se a gente pegar aquela mesma página do governo, descer um pouquinho, o governo ele faz um resumo das mudanças e do que é que o governo está esperando alterar nos próximos meses. Então vamos ver o que o governo está propondo aqui. Se a gente olhar no primeiro ponto aqui, a gente está vendo que o objetivo do Canadá é reduzir de 6,5% a quantidade de alunos internacionais para 5%. Não alunos internacionais. Trabalhadores temporários, moradores temporários, pessoas que não são residente permanente e nem cidadão. O governo quer diminuir a quantidade dessas pessoas de 6% para 5%, que é o que está aqui em cima. E esse plano ocorre de 2025 até 2027. Por isso que eu falei que muito provavelmente no ano que vem a gente vai ver algumas mudanças nesses números de novo. E a gente só vai ter certeza de quais serão as mudanças quando o governo lançar o update aqui em 1º de novembro de 2024. Então, lá em 1º de novembro, o governo vai lançar o plano, vai liberar o plano para todo mundo ter conhecimento, e aí que a gente vai ver quais serão as mudanças. Esse segundo ponto aqui não é relevante para a gente de mestrados e PhDs, então não vou entrar. O terceiro ponto, sim, é relevante para mestrados e PhD, porque para pegar o PGWP agora, a gente vai precisar ter um CLB 7. Ou seja, quando você estiver lá terminando o teu mestrado, terminando o teu PhD, você vai ter que fazer uma prova que vai avaliar o teu nível de inglês. Quando eu terminei o meu mestrado, eu terminei o meu mestrado em dezembro, eu fiz uma prova do CELP, na época, em outubro, porque eu já tinha o planejamento de aplicar para o PGWP, não só isso, mas aplicar para residência permanente. A gente vai precisar dessa prova de qualquer forma. Ao meu ver, essa exigência do CLB 7 para o PGWP não muda muita coisa para a gente, porque a gente melhora muito o nosso inglês ao longo do mestrado e a gente também vai estar planejando a residência permanente. Então, de qualquer forma, mais ou menos na época que a gente termina o mestrado, termina o PhD, a gente vai estar fazendo essa prova. Então, para mim, ao meu ver, isso não muda muita coisa. É questão de você colocar no seu calendário que 2 meses antes, 1 mês antes de você terminar, você precisa estar fazendo uma prova de inglês ou de francês, caso você esteja na província do Quebec. E a próxima grande mudança, e essa sim vai nos afetar, é este quarto pontinho aqui, ó, que para 2025 e 2026, ainda não tem nenhuma menção de 27 aqui, mestrados e doutorados vão entrar naquele limite de alunos, naquele número limite, 400 e poucos mil, que podem entrar aqui por ano. Porém,
o governo está reservando 12% somente para esses alunos. E aqui é uma coisa interessante da gente voltar e eu te lembrar que a linguagem que o governo usou é que eles estão reservando 12% para mestrado e PhD. Eles não estão limitando a 12%. Eles estão reservando. Então, no mínimo, 12% vai ser mestrado e PhD. Pode ser que seja mais? A linguagem não limita em 12%. Então, a minha interpretação disso daqui, neste momento, sem ter muita informação a mais do governo agora, é que o mínimo é 12% para mestrado e PhD. Eles estão reservando 12% para mestrado e PhD e pode ser que esse número suba a partir de novembro, que é quando a gente vai ter ali o documento mais preciso, né, mais detalhado, que eles vão liberar tudo isso. Mas eles estão reservando a 12% e não limitando em 12%, que é um bom sinal para a gente. Então, pelo menos 12% vão ser de mestrados e PhDs. E aí, por fim, só para manter aqui completo, esses outros 3 pontinhos aqui não tem muita relação com a gente, né, de mestrado e PhD. Então, 12% dos study permits para mestrado e PhD. Só vou botar assim para encurtar aqui. 12% estão reservados para mestrado e PhD, e aqui em cima mesmo eles dizem em reconhecimento dos benefícios que eles trazem para o mercado canadense. O governo prefere alunos de mestrado e PhD. O governo, em qualquer programa de imigração, você vai ganhar mais ponto por mestrado e PhD se você for comparar com outras áreas, com outros diplomas, outras coisas assim. Então, o governo mesmo entende que nós, alunos de mestrado, nós, alunos de PhD, a gente contribui com a economia do país e eles estão, de certa forma, indireta ou diretamente, beneficiando programas de mestrado e PhD. Até setembro, a gente não tinha nenhum limite. Em setembro, a gente tem essa alocação específica só para a gente, além dos benefícios de o visto de trabalho para o cônjuge. Isso ainda tem para mestrados acima de 16, o que não tem para outros programas de college, por exemplo. Doutorados também tem, porque todos os doutorados eles são há mais do que 16 meses, então é por isso que nem entrou nessa lista. E a gente tem aquela alocação de pelo menos, na minha interpretação, 12%. Então a gente tem 2 grandes limitações. A primeira delas, o governo canadense tem aquele limite de alunos de 437 mil para 2025. A gente vai começar com esse número. E a gente tem os 12% de alocação mínima para mestrados e PhDs. A gente vai fazer uma análise agora então com números para a gente realmente saber até onde que isso nos afeta. Até onde que a gente tem que ficar preocupado. A gente tem que ficar preocupado ou não? Então vamos lá. Eu entrei eu pedi alguns dados do governo canadense e usando dados direto do governo canadense eu fiz uma análise para a gente entender qual a extensão desse problema que nos afeta, até onde que isso nos afeta. Então vamos lá, a gente tem alguns números aqui. Vamos começar pela situação que a gente tem atualmente. Atualmente a gente tem para 2025 aqui, ó. Esse é o nosso número que a gente vai ter. 437 mil study permits que vão ser liberados. Se a gente tem 12% aqui, esse número de baixo aqui, deixa eu apagar aqui, esse número aqui, ó, 52.440, é o número, 12% de 437 mil, é o número de alunos que vão entrar de mestrado e PhD para 2025 aqui no Canadá. 52 mil pessoas para mestrados e PhDs iniciando em 2025. É muito programa, ok? Nossas 2 limitações. Esses números aqui não estão levando em consideração se é part-time ou full-time. E também não está levando em consideração se é pesquisa ou profissional. Por que eu estou levantando essa questão? Agora que ocorreu essa limitação
de que somente programas com mais de 16 meses dão o direito ao visto do cônjuge, eu entendo que muita gente vai deixar de fazer programas mais curtos. Porque nos últimos anos o Canadá estava oferecendo muitos mestrados profissionais, que geralmente eram mestrados mais curtos, de 12 meses. Então a gente tinha alguns mestrados profissionais de 12 meses que estavam sendo contados nos números de mestrado que eu vou estar te mostrando a partir de agora. A gente vai fazer uma análise histórica, mas toda essa análise histórica inclui esses alunos de mestrados profissionais também, porque eles são mestrados profissionais, mas a gente vai considerar todos os mestrados profissionais de pesquisa, assim como os doutorados. Então tenha em mente essa observação, que a gente vai voltar nesse ponto lá no final, porque isso pode fazer diferença pra gente. Ok? Vamos lá. Essa é a nossa situação atual, 52 mil, que é 12%, né? Se a gente fizer uma análise histórica do total de alunos internacionais, a gente tem que pegar os anos aqui. Deixa eu só anotar os anos para você aqui. Então vamos lá. Esse daqui é 2017, aqui é 2018, 19, 20, 21 e 22. 2022 foi o ano mais recente que o Canadá tinha dados disponíveis para essa análise. Os dados de 2023 ainda não foram liberados. Talvez deve ser liberado até o final desse ano. Mas o que a gente tem para trabalhar aqui é isso, de 2017 até 2022. Se a gente analisar a quantidade de alunos internacionais de 2017 aqui, 256 mil, para 2022, que tinha 400 mil, subiu muito. E se você lembrar, para 2025, o número é 437 mil. Esse número é maior do que o número de 2022. É muita gente entrando aqui no país como estudante. Então, mesmo com todas essas limitações do governo e essas políticas de imigração, a gente ainda tem um número muito grande, 437, se a gente for comparar com 2022, que era 400. Esse é um dos motivos que, muito provavelmente, pela minha observação, o governo vai continuar diminuindo esse número para em 2027 chegar mais perto desses números que a gente tem aqui. Você já vai entender o porquê. Dessa galera toda, né, se a gente for começar aqui em 2017, desses 256 mil, a quantidade de alunos que são pós-graduação aqui, ó, 18,54%. E disso tudo aqui, mestrado são 11% e PhD 6,81%. Se você somar esses dois aqui, vai dar os 18 aqui. Se a gente for olhar de todos os alunos que estão estudando em escola fundamental, ensino médio, graduação, pós-graduação, college, todos os alunos do mestrado, canadenses, residente permanente e internacional, de todos os tudo mesmo, no Canadá, são 12% que são internacionais em 2017. Por que eu estou trazendo isso? Se a gente for seguindo aqui 2017, 12,5%, 2018, 14,1%, 2019, 16%, 2020, 17%, 21, 17%, 22, 18%, a quantidade de alunos internacionais só estava subindo. Ia chegar uma hora que o governo ia cortar isso. Mas a gente está vendo todos esses cortes agora e comparando, por exemplo, com o ano passado, que a gente teve vários cortes comparados com 2023. Mas se você olhar uma tabela dessa, você vê que os cortes não vão fazer a gente retroceder lá no zero. Não é que o Canadá não vai receber nenhum aluno. O Canadá ainda vai receber 437 mil alunos. Mesma coisa que se a gente olhar para a quantidade de alunos que são pós-graduação aqui, olha que interessante, 18%, 17%, 16%, 16%, 16%, 17%. A quantidade de alunos internacionais como um todo subiu, mas a quantidade de alunos de pós-graduação manteve mais ou menos a mesma. Esse é um dos motivos que a maioria das políticas de imigração canadenses são focadas em outros níveis de estudo que não são mestrados e PhDs. Agora introduziram esse número de 12%, mas a imensa maioria de políticas canadenses são voltadas para limitar a quantidade de alunos aqui de college e graduação, e não de mestrado e PhD. Justamente por isso que a gente acabou de ver aqui. Então,
Até 2022 a gente tinha 18,3% de alunos internacionais aqui desse lado de cá, sendo que somente 17% que eram alunos de mestrado e PhD. Ah, Lucas, então 17% era aluno de mestrado e PhD em 2022 e agora o governo quer reduzir para 12%. Nossa, vai cair o número muito, meu Deus, vai cair muito esse número. Mas eu vou te lembrar que o governo está reduzindo para tudo, para mestrado de pesquisa, profissional e doutorado também. Lembra que dentro desse número aqui, 17%, tinha mestrado profissional, mestrado meio período, tinham todos os outros mestrados junto com o nosso, que é o de pesquisa, que é o preferido das universidades e do governo também. Ok? Então tá tudo incluso nesses 17. Mas ainda assim, se a gente for explorar, beleza, a gente tem 52 mil alunos aqui em 2025. Se a gente for voltar no tempo e fizer uma análise nos anos anteriores, igual a gente fez aqui agora, em qual ano que a gente tinha mais ou menos 52 mil alunos de mestrado? Era tipo 1990, alguma coisa assim? Ou será que era mais recente? Eu fui fazer essa análise para a gente ter noção, cara, se a gente está com esse sentimento de que as políticas de imigração canadenses estão retrocedendo, ok, vamos entrar nessa mentalidade e vamos ver até onde que essas políticas estão retrocedendo. Então eu fui fazer essa análise. Eu peguei todos esses dados aqui e eu juntei com dados históricos aqui de mestrados, olha só, de mestrados e PhD e o total de cada ano, né, de 2016 até aqui 2022. Caso vocês queiram, eu deixei isso daqui embaixo. Eu tenho a fonte de cada uma desses dados aqui. É só você me mandar uma mensagem lá no Instagram que eu te mando esses dados. Se o nosso limite aqui em cima para 2025 é 52 mil mais ou menos, se a gente fizer uma análise histórica, 52 mil está mais ou menos aqui em 2018, que foi 51.774. Então o objetivo do governo é retornar essa quantidade de alunos para mais ou menos isso daqui, ó, 2018, que são esses números aqui, de 51.774. Então, se você pegar agora e pensar, cara, em 2018, pelo menos, eu já conheci muita gente que estava vindo para o Canadá. Em 2018, eu já considerava que o Canadá era um lugar muito bom de se imigrar. Eu comecei o meu planejamento em 2017, na verdade. Eu comecei o meu planejamento em 2017. 2018 eu comecei a preparar a minha aplicação para cá. Ainda são números muito bons. E a minha análise que eu tiro disso é o seguinte: pro ano que vem a gente ainda tem muita gente. É mais do que estava vindo em 2022. Eu vim em 2021, que era menos ainda. Os números pra gente estão bons. E nesse limite de 52 mil também estaria incluso os mestrados profissionais e meio período, que eu acredito que agora pouquíssima gente vai se interessar. Por quê? Se você não tem o benefício da permissão de trabalho para o cônjuge, fica mais complicado para quem está vindo para cá. É por isso que a maioria das pessoas do college não estão querendo vir. É por causa dessa limitação do cônjuge, e que a gente entende. Agora, se você desconsiderar esses mestrados profissionais e os mestrados meio período, e você considerar esses 52 mil só para mestrados de pesquisa e doutorados, que é o que eu acredito que vai acontecer, esse número é bem mais saudável para a gente. E assim, eu estou desconsiderando o fato de que o governo não limitou a 12% os mestrados e PhDs. O governo colocou uma restrição de pelo menos 12% para mestrados e PhDs, e isso eu acredito que vai fazer uma diferença danada. Então a minha observação, a minha conclusão dessas mudanças é que não mudou muita coisa para a gente, não mudou muita coisa para a gente que está vindo buscar mestrado de pesquisa ou PhD. A nossa limitação, o nosso objetivo aqui não é lutar contra essas limitações, essas políticas de imigração. O nosso empecilho para conseguir imigrar para o Canadá através de um mestrado, de um PhD, não é
a limitação na quantidade de vistos. O nosso empecilho ainda é conseguir um primeiro contato com o professor, conseguir uma bolsa nesse contato direto com o professor. É aí que vai viver a sua limitação quando a gente for falar de uma mudança de políticas no Canadá que agora tem afetado mestrados e PhDs. Se você está se planejando para vir para cá, eu vou deixar o link aqui na descrição para o meu site, onde você consegue acessar um guia gratuito para você ter esses primeiros passos em direção a mestrados e PhDs com bolsa aqui no Canadá. E a gente tem também um material a mais detalhado de como que você consegue esse tipo de contato com professores e como que funciona todo o processo de aplicação e para conseguir bolsas de mestrado e PhD aqui no Canadá. Essa foi a minha análise das mudanças mais recentes e como que isso vai afetar a gente de mestrados e PhDs aqui no Canadá e o que eu faria a partir de agora. Eu focaria em conseguir a minha vaga direto com o professor, que assim que a gente consegue essa vaga, todas essas outras mudanças aqui não vão fazer muito sentido pra gente.